Agora, a questão do dia. Como anda a sua memória? Você está esquecendo muito das coisas? Olha, um estudo revelou que 40% dos brasileiros têm falta de memória depois dos 50 anos de idade. Mas quem ainda nem chegou nessa idade e anda perdendo tudo por aí, hein? Vamos ver. Mas não é possível. Onde é que eu coloquei essa chave? Gente, mas será possível que só eu tenho problema de memória? Minha memória é muito boa. Eu não lembro de nada assim grave que eu tenha esquecido. Eu esqueço o que eu tenho que fazer no dia. Então, por exemplo, hoje eu tinha que devolver um pendrive para uma colega de trabalho. Então eu anotei para o despertador tocar, para eu não esquecer que estava dentro da mochila e entregar para ela. Eu esqueço, aí eu volto, esqueço a chave, esqueço a receita do médico, vou na farmácia, cadê a receita, volto para casa. Esqueço de ir no médico, eu marco a consulta, depois quando eu vejo a consulta já passou. Pra falar a verdade, sou uma pessoa bem esquecida. Por exemplo, escovar o dente eu esqueço. Eu não sou esquecida, sou bem organizada e acho até muito feio pessoas esquecidas, né? Até coisa simples, assim, chave de casa, chave de carro, nunca aconteceu? Não recordo de ter acontecido. Será que eu sou esquecida por não recordar de ter acontecido? Você esqueceu? Não. Maravilhoso. Você se identificou com isso? Olha, para tirar suas dúvidas sobre memória, esquecimento, entender a diferença, saber se você tem um problema e deveria procurar ajuda, se não, está tudo certo. A gente hoje está aqui com o Dr. Saulo Nader. Primeira coisa que eu queria entender é isso, Dr. Saulo, desatenção e problema de esquecimento. Onde é que está a linha? Boa pergunta, né? Como todo mundo aqui comentou, é usual, é comum que as pessoas reclamem de alguns lapsos de memória ao longo do dia, né? E a maior parte das pessoas que buscam ajuda médica por conta disso, qual que é o grande receio delas? O que elas temem? O Alzheimer. Poxa, doutor, será que eu tenho a doença de Alzheimer? Por sorte, a maior parte não tem. Na verdade, o que elas vão ter é desatenção, que na neurologia vai ganhar o apelidinho aí de síndrome desexecutiva leve, tá? Vamos tentar traduzir isso um pouquinho de uma forma inteligível, talvez com imagem fique mais fácil da gente tentar captar isso. Tá. Eu tenho um esquema do cérebro, vamos ver se o pessoal apronta aqui pra gente. A gente vai buscando a imagem assim que chegar, eu te aviso, assim, mas vai me explicando. Dentro do meu cérebro eu tenho basicamente duas memórias, dois tipos de memórias diferentes. A memória a longo prazo, vamos brincar que a memória a longo prazo é o reservatório de informações, é o grande armazém onde tudo que eu retive ao longo da vida está armazenado. Tá. E eu tenho uma outra memória que eu vou brincar de memória executiva, que é a memória de processamento de dados. É aquela memória que em tempo real está usando, né, está manipulando os dados que meu cérebro precisa naquele momento. Perfeito? Vai ganhar aí o nome de memória executiva. Então vamos fazer comparações. A memória a longo prazo, fazendo uma brincadeira, uma comparação, é como se fosse um reservatório. Imagina um armazém cheio de caixas, cheio de pacotes. Cada pacote, Nath, é o que você conseguiu reter ao longo da sua vida. Então, o que tem nesse armazém do ser humano? Lá vai ter tudo que a gente aprendeu com os nossos pais, nossa educação inicial, nossa alfabetização, tudo que a gente aprendeu na escola, na faculdade, com a nossa carreira, no dia a dia, né? A experiência de trabalho que você bem citou. Todas as minhas lembranças, minha biografia pessoal, tudo que aconteceu comigo e todos os meus conceitos gerais, meu armazém. Se eu tenho um incêndio, imagina que esse armazém está pegando fogo, eu tô perdendo caixas de informação. Isso é a doença de Alzheimer. Então, o Alzheimer, o que é?
Eu desaprendo coisas que eu sei. Eu perco informações que eu já tinha. Muito bem. A outra memória, que é a memória executiva, vamos brincar como se fosse um gestor, um executivo dentro da nossa cabeça, como se fosse um homenzinho lá dentro, fazendo 1000 tarefas ao mesmo tempo. Então, quais são as funções executivas do ser humano? Atenção e concentração, lógica, planejamento, resolução de problemas, perspectiva de futuro, controle de cálculo e de finanças e articulação de ideias, a capacidade de eu encadear de uma forma inteligível o meu discurso, tudo aquilo que eu quero dizer. E aqui sim está o problema da maioria das pessoas. Se eu tenho essa memória executiva, esse gestor lá dentro, funcionando abaixo do que deveria, do que eu gostaria, começam a aparecer os lapsos de memória.